Olá, nesta aula de número 74, o assunto é tipos de predicado. Estamos dando continuidade ao nosso estudo de sintaxe. Iniciamos sobre sintaxe, fazendo a introdução do assunto, depois vimos como identificar o sujeito e o predicado. Na última aula falamos dos tipos de sujeito e agora vamos abordar os tipos de predicado. Para que nós possamos ver essa parte de predicado, eu trago 3 informações importantes para você gravar. A primeira delas, um assunto que eu já mencionei, o verbo sempre estará no predicado. Não tem como isso ser diferente, tá? O verbo sempre estará no predicado. O verbo é um assunto tratado lá em verbo também, ele indica ação, estado ou fenômeno da natureza. Só que aqui, para a classificação do predicado, nós podemos até dizer que o fenômeno da natureza também é uma ação, tá? Então, nós vamos dividir em praticamente 2 categorias, um verbo de ação e um verbo de estado, porque fenômeno da natureza nós também vamos colocar como ação. E o predicado tem núcleo, certo? E é esse núcleo do predicado, essa palavra mais importante. Assim como o sujeito tem uma palavra mais importante, o predicado também tem, é de acordo com o tipo de núcleo, não é a quantidade exatamente, mas de acordo com o tipo de núcleo é que vem a classificação do predicado, certo? Como sempre, início um pouco de teoria, depois vem os exemplos para facilitar. Vamos lá? Quantos tipos de predicado nós temos? Ao todo, nós temos 3 tipos de predicado. Um conteúdo super fácil esse aqui, tá? Super fácil. Nós temos o predicado verbal, o predicado nominal e o predicado verbo nominal. Só 3 tipos. E vocês percebam aqui, ó, verbal, já vai vendo, ó, o que a palavra verbal lembra? Nominal e verbo nominal, certinho? Vamos ver cada um deles. O predicado, para ele ser chamado de verbal, para ele ser assim classificado, o núcleo dele tem que ser o quê? Lembra que é o tipo de núcleo, não a quantidade, que vai indicar o tipo de predicado. Então, que tipo de predicado? Olha, se o predicado é verbal, o núcleo é o verbo e será sempre um verbo de ação. Lembra que o verbo pode indicar 3 coisas? A ação, estado ou fenômeno da natureza. Nós não vamos considerar o de estado. O de ação e o de fenômeno da natureza, tudo vai virar ação. Porque chover é uma ação da natureza, mas é ação. Anoitecer é uma ação da natureza, mas é ação. Então, esses fenômenos vão entrar aqui também, certo? O verbo. Então, vamos lá. Assaltaram uma senhora na praça ontem à noite. Vou trazer exemplos que eu já trouxe e vou tratar aqui novamente exemplos que eu já dei para não ficar assim, mudando muito, para você perceber que nós vamos engordando a análise de uma oração. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer? Achar o verbo, certo? Bom, só de achar o verbo aqui, já resolveria achar o predicado, mas nós vamos continuar naquela sequência. Verbo, depois sujeito e predicado, tá? Bom, mas vamos nos ater a esse tipo de verbo aqui. Assaltar é um verbo de ação? É um verbo de ação. Se ele é um verbo de ação, ele é núcleo. Não tem conversa, tá? Ele é um verbo de ação. Não sei quem é o sujeito, porque eu não sei quem assaltou a senhora. Alguém assaltou, não sei quem é. Lembra? Sujeito indeterminado. A oração inteira é o predicado e o verbo de ação é o núcleo. Logo, esse predicado é verbal. É simples assim. Viu, achou o verbo. É de ação? Ele é núcleo. Não tem conversa. É de ação, núcleo. Lembrando uma coisinha que eu gostaria aqui, de retomar. Ação nem sempre é movimento. Nós estamos falando de ação verbal, tá? Então, ação verbal é o seguinte, pode ter movimento,
Assaltar mesmo um movimento, correr, andar, arrumar, pentear, se vestir, tudo é ação, é movimento. Mas eu posso ter ação que não é movimento. Pensar, dormir, parar, ou então memorizar. Tudo isso é ação, embora não seja movimento. Ação verbal é tudo aquilo que eu sou capaz de fazer, tá? Sou capaz de pensar? Ação. Eu faço essa ação? Faço. Então, é ação verbal, certo? Vamos para mais um exemplo. Minha cidade tem uma economia baseada na indústria de confecção. Tratei desse exemplo também em slides anteriores, em vídeos anteriores. Primeira coisa, sempre achar o verbo. Que tipo de verbo que é esse? É de ação? A cidade tem, ou é ação, ou é estado, ou é fenômeno da natureza. Tem não é um fenômeno da natureza. Tem é um estado da cidade? Não. Se ela tem, é algo que ela possui. Então, é uma ação. Lembra? Nem toda ação é movimento. Se o verbo é de ação, ele é núcleo. Se o verbo é de ação e é núcleo, o sujeito é, quem é que tem a economia? Minha cidade. O restante todo é predicado. O predicado é verbal. Pronto. Não tem mais o que falar. Certo? Vamos para mais um caso? Ontem por aqui choveu bastante à noite. Sempre começamos pelo verbo. Verbo é chover. Esse verbo aqui é de ação? É uma ação da natureza, mas é de ação. Então, é núcleo. Verbo chover indicando o fenômeno da natureza. Verbos indicando fenômeno são verbos impessoais. Logo, não tem sujeito. A oração inteira é predicado, que tem um verbo de ação. Então, o predicado é verbal. Prontinho. Fácil, fácil. Não é mesmo? Vamos continuar na facilidade, hein? O que é um predicado nominal? Também vai depender do tipo de núcleo que tem. Que tipo de núcleo? Se o predicado é nominal, a palavra nominal vem de nome. Então, será uma palavra nominal. O que pode ser uma palavra nominal? Pode ser um substantivo, pode até ser um pronome, mas na maioria das vezes, não é sempre, é um adjetivo, tá? Então, na maioria das vezes, essa palavra nominal é um adjetivo ou um substantivo que faça, às vezes, de um adjetivo. O que importa é que é uma palavra nominal, é um nome. Por isso, nominal. Agora, presta atenção aqui para um detalhe extremamente importante. Por que no predicado nominal, o núcleo é uma palavra nominal, um nome ou um adjetivo e não o verbo? Por que não o verbo? Porque no predicado nominal, o verbo não é de ação, ele é de estado. Ele indica o estado. Aí nós temos alguns exemplos. O verbo ser é um verbo de estado, assim como estar, parecer, ficar, continuar e vários outros. Não são só esses. Podia até ter posto uma reticência aqui, acabei não colocando. Mas por que eu coloquei o verbo ser separado com letras grandes ali? Porque presta atenção nisso que eu vou dizer para você. O verbo ser, onde ele estiver, ele é sempre um verbo de estado. Sempre. A não ser quando ele vai formar locuções de verbo na voz passiva. Estou falando como verbo, não como locução verbal. Tá? Como verbo sozinho, ele é sempre um verbo de estado. Agora, esses outros verbos aqui, do grupo de baixo, depende. Isso tanto pode ser estado, como pode ser ação. Por exemplo, continuar. Continuar pode ser uma ação. Você começa o trabalho, eu continuo o trabalho. Você começa a arrumar a casa, eu continuo a arrumar a casa. Estou fazendo uma ação. Agora, se eu falo assim, continuo preocupada, não é ação, é o meu estado. Quando a gente fala de verbo que indica estado, é um verbo que vai indicar
o meu estado, a minha característica, certo? Vamos para o exemplo. Eu tenho essas duas orações aqui. São orações que eu já trabalhei com você anteriormente, tá? Se eu não me engano, foi na parte de verbo. Não, perdão, de sujeito. Acho que foi lá. Ela estava bem chateada com os acontecimentos. Foi na parte de sujeito, sim. Sujeito simples, inclusive. Todos os documentos do rapaz estavam dentro de sua mochila. Começando por onde? Verbo. Estar e estar. Olha só, eu trouxe 2 exemplos para você analisar junto comigo com o mesmo verbo. Eu tenho aqui o verbo estar. Vou voltar na telinha anterior. Lembra aqui, ó? O único verbo que sempre é de estado é o verbo ser. Esses outros aqui, eles podem ser verbo de estado. Normalmente são, mas às vezes não. Então, vamos ver nessas 2 orações aqui se ele é de estado em ambas as orações, em nenhuma delas ou só em uma delas, e se for em uma delas, só qual. Vamos ver? Quando eu digo que ela estava bem chateada, eu estou falando de uma ação do sujeito ou de um estado do sujeito, de uma característica do sujeito. Então, esse verbo não é de ação, é de estado. Agora, qual é o estado da pessoa? Calma lá que nós vamos chegar. Vamos ver o daqui de baixo. Todos os documentos do rapaz estavam dentro da sua mochila. Eu estou falando de um estado dos documentos ou de uma ação? Estar dentro é estar em algum lugar. Isso não é estado. Isso é uma ação. Ação. Estar dentro de alguma coisa é uma ação. Como se alguém pôs lá, ficou. Então, está lá. Ação. Se esse verbo é de ação, já tem uma diferença. Quem é o sujeito? Todos os documentos do rapaz. O restante, predicado. Se o verbo é de ação, significa que ele é o núcleo. Então, o predicado é verbal. E em cima, se o verbo é de estado? Presta atenção aqui, hein? Quem é que estava bem chateada? Ela. Qual é o predicado? Tudo isso, estava bem chateada com os acontecimentos. Mas qual que vai ser o núcleo do predicado? Porque não é o verbo de estado. No verbo de ação, sim, é o núcleo, predicado verbal. Aqui, o verbo de estado não é o núcleo. O núcleo tem que ser o nome. O nome é justamente o estado. Qual é o estado do ela? Chateada. Então, a palavra chateada, que é a característica, que é o estado, que passa a ser o núcleo. Então, ela está fazendo referência ao sujeito, é o predicado nominal. Não basta também ter uma característica aí e não se referir ao sujeito, não, tá? Claro que tem uma situação específica que não precisa se referir ao sujeito, mas, na regra geral, para o predicado ser nominal, o verbo tem que ser de estado e a característica que vai aparecer é do sujeito, certinho? Vamos ver aqui mais um exemplo. Seu sanduíche parece delicioso. O verbo parecer está lá naquele segundo grupo, se é de ação ou de estado. Tá aqui o verbo, já dei até a dica, né? Que o verbo é o parecer. Qual é a segunda coisinha? Claro que nós vamos chegar ao sujeito, mas se eu quero analisar o tipo de predicado, né, eu tenho que analisar o tipo de verbo. Se eu falo que o sanduíche parece delicioso, eu estou falando de uma ação do sanduíche ou de um estado dele, de uma característica? É de uma característica. Então, o parecer é um verbo de estado. Quem é que parece delicioso? Não é quem, né? O quê? O sanduíche. O predicado é parece delicioso. O núcleo vai ser o verbo de estado? Jamais. Qual é o estado do sanduíche? Delicioso. Então, é a característica que se refere ao sujeito que será o núcleo. Então, o predicado é nominal. Facinho também, não é? Vamos para o terceiro tipo. Predicado verbo nominal. Ó, nós vimos o verbal,
depois o nominal. O que é o verbo nominal? Junta os dois. Então, em vez de ter um núcleo só, ele terá 2 núcleos. Um é o verbo e o outro é o nome, que é o verbo, o verbal e o nominal. É a junção dos dois predicados. Esse verbo necessariamente tem que ser de ação e esse nome normalmente será um adjetivo. É a tal da palavra nominal, é a característica, tá? Pelo exemplo, vai ficar fácil. Minha mãe chegou da viagem bem cansada. Primeira coisa, achar o verbo. Verbo é chegar, certo? Que tipo de verbo que é esse? É um verbo de ação. Se a minha mãe chegou, é uma ação, é algo que ela fez. Sujeito, quem é que chegou de viagem? Minha mãe. O restante todo é o predicado. Ótimo, verbo chegar é verbo de ação. Predicado já é verbal? Calma lá. A informação não é que a minha mãe chegou, simplesmente. É que ela chegou da viagem bem cansada. Então, o objetivo da informação é passar 2 informações, na verdade. Na verdade, uma delas, a minha mãe chegou e que ela está cansada. Então, além de ter um verbo de ação, eu também tenho uma característica do sujeito, que é cansada. Então, ele também vai ser o núcleo. Ó, eu estou juntando o verbo de ação do predicado verbal mais a característica do predicado nominal. É como se eu dissesse assim, minha mãe chegou da viagem, minha mãe está bem cansada. Então, junto um, junto o outro, deixo um único verbo, verbo nominal, o predicado. Certinho? Vamos para mais um exemplo para tirar a dúvida, caso exista? Vamos lá. O time favorito entrou em campo bem empolgado. Começamos pelo verbo, que é o entrar. Entrar é um verbo de... eu não marquei primeiro, desculpa, não tem problema, né? Quem é o sujeito? O time favorito. O predicado entrou em campo bem empolgado. Já estraguei a surpresa aqui, porque eu fiz a animação errada nesse caso aqui. Mas não tem problema, vamos analisar do mesmo jeito. Entrar aqui é um verbo de ação, certo? Porque se o time entrou, ele fez algo. Mas eu simplesmente não falei que o time entrou em campo. Eu estou dizendo que ele entrou em campo empolgado. Então, empolgado é uma característica do sujeito. Se é uma característica do sujeito, esse predicado é verbo nominal. Então, é só isso. Nós temos 3 tipos de predicado. Vamos rever? Predicado verbal, o núcleo sempre será um verbo de ação. Predicado nominal, o núcleo sempre será uma característica do sujeito. E o verbo não é núcleo, porque ele é um verbo de estado. E o predicado verbo nominal, eu junto os dois. O verbo de ação mais a característica do sujeito. Então, eu vou ter as 2 coisas, por isso o predicado verbo nominal. Agora, só praticar com os exercícios, ficamos por aqui com tipos de predicado.